E aí, uma ótima tarde para você que está comigo aqui na SBR 92.1 FM, pelo rádio para Bauru e região e também por todas as nossas plataformas, pelo nosso site, portalsbr.com.br, pelos aplicativos, Rádiosnet e outros que você pode encontrar aí também a SBR, e pelo meu canal no YouTube também acompanhando essa transmissão ao vivo de mais um SBR Esportes. Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, agora 12h34, e a gente vai aqui com todas as informações da Copa do Mundo, né? Vamos falar de Copa do Mundo, tem muita coisa pra gente falar. Brasil iniciando preparação pro jogo contra a Noruega no próximo domingo. Tivemos os jogos de ontem com viradas espetaculares, seja ali na reta final do jogo ou na prorrogação. Teve polêmica de arbitragem, muita coisa pra gente falar. Seleção brasileira retornou ontem, né? Os jogadores se reapresentaram ontem depois de um dia de folga, começaram os treinos hoje. 2 jogadores não foram para o campo em um primeiro momento, a gente vai falar sobre isso. Tem a situação do calor lá nos Estados Unidos, que pode afetar o jogo do próximo domingo. Será que isso vai favorecer o Brasil ou não? A expectativa é de sensação térmica acima dos 40 graus durante o dia, né, em que vai acontecer a partida entre Brasil e Noruega. Os brasileiros muito mais acostumados com o calor. E os noruegueses, que vivem em uma situação, pelo menos quem vive na Noruega, tem ali boa parte do tempo que não passa dos 20 graus. Será que isso aí não vai fazer a diferença pro Brasil? Já quero saber a sua opinião sobre isso, hein? 1438796039 é o WhatsApp aqui da SBR, manda mensagem, participe junto comigo, quero saber se isso vai ser um fator ou não, se vai ajudar o Brasil ou não. Manda mensagem, vem junto comigo aqui no SBR Esportes, eu conto com você. É sempre muito bom ter você aqui, é sempre muito bom a gente bater esse papo, falar sobre futebol, falar sobre esporte. Então manda mensagem, manda áudio, que eu quero saber a sua opinião. E tá rolando enquete também no YouTube, viu? Tá lá no chat a enquete, a pergunta: o forte calor pode beneficiar o Brasil contra a Noruega? Sim ou não? Manda aí no chat, responde no chat para você que me acompanha pelo YouTube e pode mandar também a sua opinião no nosso chat, beleza? A gente vai falar também sobre os jogos de ontem, né? A vitória da Inglaterra diante da seleção da República Democrática do Congo. O jogo tava rolando enquanto a gente tava aqui ao vivo, o Congo tava vencendo, a Inglaterra penando, virou o tempo, né? Virou do primeiro pro segundo tempo perdendo, e aí na reta final da partida apareceu o salvador da pátria, apareceu o furacão Harry Kane para decidir o jogo e colocar aí a Inglaterra na fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Quase que eu falei quartas de final. Calma, quartas de final pode ser o Brasil, caso o Brasil avance, a Inglaterra também. Vamos falar também de Senegal e Bélgica. A Bélgica passou de um pênalti polêmico. Olha, eu acho que foi, mas a gente vai falar sobre isso depois. E também tivemos Estados Unidos e Bósnia, né? A seleção norte-americana avançou com uma expulsão já logo no começo do jogo. O Rafael Claus expulsou o Balogun e aí tá gerando polêmica, viu? O pessoal lá tá reclamando, falando que não era pra ter sido expulso, criticando a arbitragem brasileira. E nós vamos falar dos jogos de hoje também. Temos Espanha e Áustria, tem um Portugal e Croácia colocando frente a frente, Cristiano Ronaldo de um lado e Modric do outro, e também Suíça e Argélia são os jogos de hoje por essa fase de 16avos, a segunda fase da Copa do Mundo. Você é o meu convidado, participe comigo. 1438796039. 1438796039 é o WhatsApp aqui da SBR. Mande sua mensagem, participe junto comigo. Quero sua opinião sobre a seleção brasileira, sobre os outros jogos da Copa. Se quiser falar sobre outro assunto também, manda aí. Se já tivesse programando pro jogo de domingo, né? Se vai fazer o churrascão com a galera, se vai ser aí um encontro com os amigos no bar, manda aí também. O importante é você participar. Agora 12h38 aqui no SBR Esportes. Vamos lá então, gente, vamos começar aqui o nosso programa falando sobre a seleção brasileira, né? Seleção brasileira que teve folga no dia de ontem, jogadores não trabalharam no dia de ontem, foram lá sair com a família, alguns foram curtir Nova York, foram curtir ali os Estados Unidos, tiveram esse tempinho de folga depois do jogo contra o Japão.
time treinou na terça-feira, fez uma reapresentação, aquele regenerativo, né, depois do jogo de segunda, folgou na quarta e agora engata aí 3 dias de preparação de forma consecutiva para o jogo contra a Noruega no domingo. Inclusive, o Brasil tem uma vantagem em relação ao time norueguês para essa próxima partida, que o Brasil vai ter um dia a mais de descanso para o jogo, né? O Brasil jogou na segunda, a Noruega jogou na terça. Isso pode fazer a diferença a favor da seleção brasileira nesse duelo do próximo domingo. Vamos falar então do treino da seleção, né? A seleção treina nesse momento lá no CT de Columbia Park, em Nova Jersey, onde o Brasil está sediado, instalado desde quando foi para os Estados Unidos. E os primeiros minutos, como de praxe, foram abertos para a imprensa, ali 15 minutinhos de imagens da imprensa, então deu pra gente ver algumas coisas, só que depois os colegas de imprensa foram convidados a se retirar e a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Por isso que a gente tem uma ideia de que a partir de hoje comecem a ter algumas pistas aí do time que vai a campo no próximo domingo. Falando então sobre esse treino, o seguinte, o Brasil fez o seu treino hoje pela manhã, né? Começou o treino ali por volta de meio-dia, esse treino ainda tá rolando, e alguns jogadores não foram a campo nesse treino de hoje. O Lucas Paquetá, que praticamente fora da Copa do Mundo, né? Não deve jogar mais nos próximos jogos, não foi cortado, mas não deve jogar as próximas partidas por conta de uma lesão, não foi a campo. O Rafinha também não foi a campo em um primeiro momento, ainda segue o seu processo de recuperação, ele que também sofreu uma lesão muscular, só que o Rafinha, ele deve treinar aí ao longo do dia, tá? A informação que foi divulgada é que ele não foi num primeiro momento para campo, fez atividades internas, mas depois ele deve ir para o campo sim e treinar junto com os companheiros. Quem chamou a atenção por estar ausente foi o Ryan. O Ryan também ficou de fora dessa parte inicial do treino, não foi a campo junto com os outros jogadores, e isso deve acontecer pelo restante do dia, ele não deve realmente treinar no campo. Só que no caso do Ryan, não é uma situação que preocupa em um primeiro momento. Vou explicar o porquê. O Ryan, ele tá passando por uma coisa que hoje tem sido muito adotada pelos clubes, né? Uma linguagem, inclusive, que está sendo muito divulgada, que é o famoso controle de carga. O que é esse controle de carga? Eles analisam ali a situação do jogador, vê se ele está próximo de sofrer uma lesão ou não. E caso ele esteja muito próximo de sofrer uma lesão, esses jogadores eles são poupados de algumas atividades para não ter um desgaste físico ainda maior. Já aconteceu nessa Copa do Mundo, né? A gente vai lembrar aí do Gabriel Magalhães, que já passou por isso na semana do jogo contra o Marrocos, entre o jogo contra o Marrocos e o jogo contra o Haiti. O Alisson, em um determinado momento, também não fez treinos ali junto com todo o grupo por conta disso. Então a situação do Ryan não preocupa, é mais uma precaução do que qualquer outra coisa. Por isso que ele não foi a campo em um primeiro momento, mas deve aí se juntar aos seus companheiros nos próximos dias. Inclusive é muito provável que o Ryan seja titular no jogo contra a Noruega no próximo domingo, né? O Ryan e o Rafinha fizeram trabalhos internos, então, nesse primeiro momento da atividade, o Ryan não deve ir a campo, já o Rafinha, existe sim a expectativa de que ele possa ir a campo ao decorrer aí do dia, né? Ao longo do dia de trabalhos da seleção brasileira. E o Brasil, que vai treinar nos próximos dias, sob uma onda de forte calor lá em Nova Jersey, viu? Uma onda de forte calor nos Estados Unidos, algo que inclusive pode impactar o jogo o jogo de domingo. Eu vou explicar aqui a situação. É uma onda de calor muito forte, inclusive a gente viu os jogadores indo para campo, bebendo bastante água, pegando aquele ventiladorzinho portátil e levando junto, passando bastante protetor, porque realmente a situação é bem complicada, né? Vai estar quente para todo mundo e é sob esse cenário de forte calor que o Brasil vai enfrentar a Noruega no próximo domingo, né? Existe uma expectativa de que a partida seja disputada sob altas temperaturas, inclusive algo que já gerou aí um alerta por parte das autoridades, que já enviaram aí alertas climáticos para a população de Nova York e Nova Jersey, inclusive pedindo para que atividades externas sejam evitadas em um determinado momento do dia, né, em um determinado período, tem que beber bastante água. Então realmente é uma situação
que preocupa bastante. E para o dia 4 de julho, né, que é o dia da independência nos Estados Unidos, né, um feriado por lá, que é o feriado dos norte-americanos, é um dos dias que eles mais comemoram ao longo do ano, a expectativa é de uma temperatura na casa de 35 até 41 graus. Só para você ter uma ideia, no sábado, véspera do jogo então, a expectativa aí de temperatura é entre 35 e 41 graus, com uma sensação térmica que vai chegar na casa dos 46. Você imagina um calor desse? 46 graus. E assim, o detalhe é que o Brasil, ele vai trabalhar ao longo desses dias, né? A seleção vai treinar ao longo desses dias e vai treinar sobre uma onda de forte calor. Então, é uma preocupação da seleção brasileira, da seleção norueguesa também e das autoridades de lá, de Nova York e Nova Jersey, que já enviaram esses alertas climáticos. Pro dia do jogo, a expectativa em um primeiro momento é uma temperatura na casa de 33 graus e uma sensação térmica de 38, mas com uma umidade bem alta. Então, pode ser que chegue na casa dos 38 aí a sensação térmica para a partida no próximo domingo às 5 da tarde. Então, o jogo que vai ser disputado às 4 horas, né, no horário local. Então, vai ser um pouco menor do que acontece no sábado, essa onda de calor, mas ainda assim, um calor bastante intenso no jogo entre Brasil e Noruega, e é um cenário que preocupa ambos os times, que já prepararam aí alguns protocolos preventivos, né, para esse tipo de situação. A seleção da Noruega, por exemplo, eles estão fazendo um acompanhamento desde o início da Copa, né, desde o início da preparação da seleção da Noruega para essa Copa, eles vêm fazendo um acompanhamento com testes urinários que são feitos com os jogadores, para saber ali se eles estão bem hidratados, se eles estão conseguindo manter um nível de hidratação legal para não ter nenhum tipo de problema. Até porque um país, né, a Noruega, é um país que as temperaturas são muito baixas, né? Temperaturas que no verão não passam da casa dos 20 graus. E em situações mais extremas, temperatura abaixo de zero para os noruegueses, né? Então, jogar sob um forte calor desse, né? Treinar sob um forte calor desse, realmente não é uma situação fácil. Então, para combater esse tipo de situação, esses efeitos do calor, eles estão fazendo testes diários de urina nos jogadores para avaliar o nível de hidratação dos atletas, né? E eles estão fazendo isso de uma forma que tenha um controle total, para saber qual está o nível de hidratação, para saber se os caras estão bebendo água adequadamente e tudo mais, para não desidratar. E é um calor tão forte que isso pode acontecer. Na seleção brasileira, além da questão dessa hidratação, né, não está tendo aí um protocolo tão rígido com relação a acompanhar sempre o xixi dos jogadores, a urina dos jogadores, mas o Brasil já vai para uma tecnologia um pouco diferente, que são as Ice Vests. As Ice Vests nada mais são do que roupas para resfriamento, né? São vestimentas de gelo que esses jogadores usam em muitos momentos. O James Rodrigues, da Colômbia, já apareceu com uma dessas na Copa do Mundo nesse ano, né? Jogando ali, salvo engano, acho que o jogo foi em Nova York também, o jogo da Colômbia naquela situação, e tava ali um calor muito forte, ele tava usando. É uma vestimenta de gelo mesmo, é como se fosse uma bolsa de gelo, para você que tá me ouvindo aí pelo rádio, para você imaginar. Pensa que você tem aí um casaco com 4, 5, 6 bolsas de gelo para resfriar. É isso que o Brasil pensou para combater esse calor forte, né? Para conseguir lidar com essas altas temperaturas, né? Então, isso é bem pensado, né? Inclusive, o fisiologista da seleção, o Guilherme Passos, disse que o Brasil comprou esses Ice Vests, eles têm aberturas para colocar os sacos de gelos, né? Então, com essas aberturas nessas roupas, eles colocam os saquinhos de gelos. Então, no intervalo dos jogos e nos treinos, os atletas podem colocar esse saco de gelo para resfriar ali a região do tórax, resfriar o corpo. E, além disso, o fisiologista ainda fala em uma entrevista para o GE que o Brasil tem usado as toalhas molhadas e geladas para aplicar ali na região do pescoço e da cabeça dos jogadores, que são partes que estão ali
para receber mais calor, né? São as partes onde tem mais receptores de calor no nosso corpo e o Brasil está se preparando para isso dessa forma. E além disso, né, a seleção brasileira tem aí, junto com uma nutróloga, um acompanhamento para que tenha uma hidratação muito maior junto da alimentação dos atletas, para que não tenha um problema com a hidratação e para que os caras estejam também bem alimentados para passar por essa situação de calor forte, extremo, e realmente não é fácil, viu? É uma onda de calor muito grande que o Brasil vai enfrentar contra a Noruega nesse jogo de domingo e na preparação para esse jogo também. E aí fica a dúvida, será que esse fator físico não pode fazer a diferença a favor do Brasil? Será que essa questão climática, querendo ou não pode beneficiar a seleção brasileira para esse jogo? Salvo engano, foi o Thomas Tuchel, o técnico da seleção da Inglaterra, que falou que seria mais fácil para uma seleção sul-americana ganhar o torneio do que uma seleção europeia, justamente por essa questão climática / física. Porque são jogadores que estão mais acostumados, né? Corpos que estão mais habituados a atuar nesse tipo de situação, nesse calor tão forte. Não sei se também o Thomas Tuchel não deu uma tirada ali de pressão, não tirou dele da reta ao falar isso, mas é um fato que os Estados Unidos hoje passa por uma onda de calor e que os caras vão ter que lidar com isso. A imprensa tá falando bastante sobre essa situação. Todas as entradas que você vê dos repórteres, eles falam do calor. A gente já viu em muitas situações aí as equipes de transmissão transpirando demais na cabine e tudo mais. E o MetLife Stadium, que é o estádio onde vai acontecer a partida entre Brasil e Noruega, não é um estádio climatizado como o estádio de Houston. Não é um estádio climatizado como é o estádio de Houston, e isso pode fazer uma diferença gigante para o jogo, porque uma coisa é você jogar numa temperatura de 21 graus, como aconteceu em Houston. Tava muito calor, realmente, mas o estádio era climatizado e ali era tranquilo para tanto o Brasil quanto o Japão não enfrentarem um calor tão forte. No MetLife Stadium é uma situação completamente diferente lá em Nova Jersey / Nova York, velho. É um estádio onde o estádio é aberto, ele não é climatizado e jogando aí às 4 da tarde no horário local, pode sim fazer uma diferença bastante grande na questão física dos atletas. E aí fica a minha dúvida para você, né? Fica a minha pergunta para você. Você acha que o Brasil vai se aproveitar disso? Você acha que a seleção brasileira vai ter aí um trunfo no jogo contra a Noruega por conta dessa questão climática? Manda aí nos comentários, você que tá comigo no YouTube, e também manda aí no nosso WhatsApp no 1438796039 para você participar. Quero um recado de áudio, quero ouvir a sua voz aqui. Manda aqui para mim. Ou se você acha que o calor vai fazer a diferença, manda aí. Se você acha que não, manda aí também. Os caras da Noruega são uns brutamontes, né? Alguns, o Haaland, por exemplo, um cara gigantesco, os caras são fortes e tudo mais, mas o calor é uma coisa que faz bastante diferença. E eles estão preocupados com isso, né? Além dessa questão dos testes urinários que eu falei pra vocês, a Noruega trouxe toneladas e toneladas de comida, já pensando aí na alimentação dos atletas, uma alimentação diferente, de acordo com o que eles pensam aí para a nutrição dos jogadores. Eles estão bem preocupados com essa parte física para manter a resistência dos atletas, mesmo nesse tipo de situação, mesmo sob um calor extremo. Então, se por um lado o Brasil está mais habituado, por outro a gente vê uma Noruega que também se preocupa com essa situação e pensa também na parte física dos atletas. Vamos ver aí o que vai acontecer no próximo domingo. Que o calor vai ser forte, vai ser forte. Então já disse aqui, vou repetir, sensação térmica para a partida pode ser na casa dos 38 graus, para o horário do jogo às 4 da tarde, do horário local, né? Às 5 da tarde aqui no horário de Brasília. Então, é um calor forte e, além disso, as seleções elas vão se preparar ao longo dos próximos dias, né? Sob um forte calor. O Brasil treina hoje, treina amanhã e treina sábado. Inclusive, no sábado, a expectativa é de que a sensação térmica bata na casa dos 45, 46 graus, lá nos Estados Unidos, onde o Brasil tá, em Nova Jersey.
Então pode ser um fator bastante relevante também. Falando um pouquinho sobre formação tática, sobre o time que deve entrar em campo no jogo contra a Noruega, a gente já comentou aqui que existe uma dúvida de quem vai substituir o Paquetá, ainda não está claro. Algumas pistas que a gente tem, informações dos repórteres, tá? Algumas informações que eles conseguiram pescar aqui e ali, dão um favoritismo pro Danilo Santos ser o titular no lugar do Lucas Paquetá e fazer ali essa faixa central do campo. Eu só acredito depois dos próximos treinamentos. Eu só acredito em uma eventual equipe titular, né, ou numa aposta mais clara a partir dos próximos treinamentos. Eu acho que a partir de hoje, durante o período da tarde, a gente tem algumas pistas mais claras de quem deve ser o substituto do Lucas Paquetá no jogo de domingo. Hoje, eu não sei em quem eu apostaria. Eu ia falar, mas eu não sei. Me passa pela cabeça algumas opções. Realmente pode ser o Endrick, o Matheus Cunha jogar mais recuado. Pode ser o Martinelli, e aí manteria o Matheus Cunha lá na frente, o Martinelli fazendo essa faixa central. Pode ser um dos três volantes, com o Danilo Santos, com o Fabinho, ou até mesmo com o Ederson. E aí você daria, dependendo da situação, é o Danilo Santos que vai mais pra frente, dependendo da situação é o Bruno Guimarães, que joga um pouco mais à frente para armar o time. Vamos aguardar as próximas horas e ver se o nosso técnico italiano, se o nosso Carlo Ancelotti vai dar pistas de qual deve ser o time pro jogo de domingo contra a seleção da Noruega. E eu quero ver você aí no chat, em quem você escalaria no lugar do Paquetá. Você que tá comigo também no rádio 92.1 FM, manda aí no nosso WhatsApp. 1438796039 é o nosso WhatsApp, mande aí o seu recado, participe. Quem você colocaria no lugar do Paquetá? Jogaria com o Endrick? Jogaria aí com o Martinelli? Com o Danilo Santos? Ou sei lá, inventaria uma escalação diferente pro jogo de domingo? Por que não? Manda aí a sua opinião, quero saber quem você colocaria no lugar do Paquetá. O Neymar eu falei ontem, o Neymar eu coloquei ontem na conversa só por polêmica. Eu não acho que o Neymar comece o jogo, acho que o Neymar entra durante a partida, mas acho muito difícil ele começar o jogo até mesmo pelas questões físicas. Eu falei aqui da preparação do jogo do Brasil, né, para esse confronto contra a Noruega, e a seleção brasileira acho que vai enfrentar um adversário completamente diferente do que enfrentou contra o Japão. Contra o Japão, foi um time muito mais retrancado, foi um time que o Brasil teve muito mais posse de bola, o Japão jogou com a defesa muito baixa, né, jogando com praticamente todos os jogadores ali naquela parte final do campo de ataque do Brasil, e contra a Noruega a situação já deve ser um pouco diferente. O que não deve mudar é o protagonismo de um cara chamado Gabriel Magalhães, o zagueiro da seleção brasileira. E por dois motivos diferentes, talvez o protagonismo dele mude entre um jogo e outro. Porque contra a Noruega é esperado, né, que o Gabriel Magalhães seja ali o cara para marcar o Haaland, né? Seja o cara da marcação do principal centroavante do time norueguês, do principal goleador da equipe norueguesa. Inclusive, uma rivalidade aí entre os dois, já se enfrentaram na Premier League, teve o Haaland jogando a bola em cima do Gabriel Magalhães, depois do Gabriel Magalhães comemorando, provocando o Haaland e tudo mais. Então, existe uma expectativa de que ele tenha esse protagonismo no jogo contra a Noruega por conta de marcar o grandalhão norueguês. Só que no jogo contra o Japão, ele também foi protagonista do Brasil. Não por esse motivo, por outro. O Gabriel Magalhães, ele se tornou o jogador brasileiro com mais passes certos em uma partida de Copa do Mundo na história. Isso me chamou muita atenção, né? Mas aí depois você começa a lembrar de como foi o jogo, faz muito sentido esse tipo de situação. O Gabriel Magalhães, ele bateu um recorde que era do Dunga, né? O Dunga era o jogador que tinha acertado mais passes dentro de uma partida na história das Copas, e isso tinha acontecido lá na final de 1994, quando o Brasil empatou com a Itália, né, em 1-1, jogo que teve prorrogação, e depois o Brasil foi campeão nos pênaltis.
Naquela oportunidade, o Dunga tinha acertado 130 passes no jogo. E o Dunga, ele dominava aí praticamente o top 5 de atuações, né, de jogadores que mais acertaram passes em Copas do Mundo, né, jogadores brasileiros que mais acertaram passes em um jogo de Copa. O Gabriel Magalhães acertou os mesmos 130 passes, com a diferença que a partida foi realizada só entre 90 minutos, né, não tivemos a prorrogação no jogo contra o Japão. Foram 130 passes do zagueiro da equipe brasileira e o detalhe, né, o Gabriel Magalhães tentou 135 e acertou 130. Teve realmente um aproveitamento muito bom. O que chama esse número realmente chama a atenção. Além disso, o Gabriel Magalhães ele dá assistência pro gol do Casemiro também na partida, né, contra o time japonês. É o gol de empate do Brasil. Mas é um recorde que é legal, chama a atenção mesmo, ser um jogador que mais acertou passes em uma partida na história das Copas pela seleção brasileira. Mas aí ficou uma dúvida, né? O que esse recorde diz sobre o Brasil, sobre o jogo da última segunda-feira? E aí, acho que o fato tá muito claro, né? A seleção brasileira lidou com um Japão extremamente retrancado, né? Com um Japão que estava jogando todo mundo ali praticamente empoleirado dentro do seu gol, com todo mundo defendendo, segurando ali, linha de defesa com 5 jogadores, e aí nas linhas muito baixas, né? Jogando muito próximas ali da sua área de defesa, e por isso o Gabriel Magalhães ele foi forçado a participar muito do jogo, né? E você via que a todo momento ele estava ajudando ali na construção das jogadas, ele estava ali próximo do campo de ataque, tanto que no lance do gol, o Gabriel Magalhães é quase um volante naquele momento, um volante, um meia, para fazer aquele lançamento pro gol do Casemiro, né? Na partida. Então, o fato do Japão jogar com um bloco muito baixo, jogar com uma linha bastante retrancada, forçou com que o Brasil também empurrasse a equipe japonesa e colocasse ali os defensores para participar também dessa construção das jogadas, né, no campo de ataque. E isso fez com que o Gabriel Magalhães se tornasse o jogador brasileiro com mais passes acertados em uma partida de Copa do Mundo, né, na história das Copas. E também chama atenção não só o fato do Gabriel Magalhães, o Marquinhos também acertou 108 passes e entrou no top 5 da seleção brasileira, né? O Dunga agora fica em segundo com o jogo contra a Itália. Ele também tem a terceira posição no jogo contra a Suécia em 1994, o empate diante da seleção sueca, e depois na vitória do Brasil contra a Suécia, salvo engano, na semifinal de 1994. Foram 107 passes acertados naquela oportunidade. O Dunga que reinava aí nos passes certos da seleção brasileira em jogos de Copa. Aquela seleção que era muito conhecida por ser uma seleção, o pessoal apelidou de enceradeira, né? Que tocava muito a bola e tudo mais. O Brasil teve que fazer isso no jogo contra o Japão para conseguir furar a retranca japonesa. E o Gabriel Magalhães foi uma parte importante dessa construção das jogadas. E foi muito bem no jogo. Tem um pessoal que falou que ele falhou ali no lance do gol do Japão. Eu não acho, não. Eu acho que ele tomou uma decisão ali que em um primeiro momento seria mais acertada, né? Porque na hora que o jogador japonês recupera a bola, o Asano, deixa eu ver se foi ele mesmo, que agora eu fiquei na dúvida aqui. Quem foi que fez o gol contra o Brasil? Foi o Sano mesmo. Sano, não Asano. O Sano foi o autor do gol, né? Na hora que ele sai com a bola dominada ali pelo meio-campo, o Casemiro não consegue dar o bote pra roubar a bola. Também não iria fazer a falta porque já tinha tomado cartão amarelo. E o Ueda, que era o centroavante da seleção japonesa, estava mais próximo ali da área. Se o Gabriel Magalhães deixa o Ueda livre, a chance do Sano colocar o passe no Ueda e o Ueda fazer o gol era muito grande. E o Ueda ficaria numa situação muito melhor de finalização do que o próprio Sano tinha. Então o que o Gabriel Magalhães fez? Ele recua para marcar o Ueda e deixa o espaço aberto para o bate do Sano. O Sano acerta um chute de rara felicidade, também é fato, a gente tem que falar, e acabou acertando o gol. Acabou o Gabriel Magalhães
não conseguindo evitar o que seria o gol da seleção japonesa com a sua ideia, mas eu não acho que ele falhou, não. E além disso, além de ter feito uma partida que defensivamente ele não foi muito exigido, né? No ataque, ele acabou ajudando muito na construção da seleção brasileira e fez o lançamento perfeito para o gol do Casemiro, né? Foi um lançamento maravilhoso. Participou também de outras jogadas na construção ali no ataque do Brasil e foi uma peça importante nessa partida. E agora a gente espera que a atuação dele seja diferente contra a Noruega, né? Que o protagonismo dele seja diferente contra a Noruega, que ele coloque o Haaland no bolso nessa partida e faça com que o Brasil saia vencedor e caminhe para as quartas de final da Copa do Mundo. E por falar em jogador decidindo, em craque decidindo, a Inglaterra ontem, rapaz, quase ficou pelo caminho, quase passou aí uma vergonha histórica, mas tem um cara no time que tá pedindo, pelo amor de Deus, me coloque entre os favoritos para a bola de ouro, me coloque entre os favoritos para ser artilheiro dessa Copa do Mundo, porque eu bato no peito e eu vou decidir. Harry Kane foi o cara do jogo ontem contra a República Democrática do Congo. Jogo que estava complicadíssimo demais para a seleção inglesa. O Congo abre o placar cedo na partida. O Sipenga acaba abrindo o placar para a seleção do Congo contra a Inglaterra logo no começo do jogo, nos primeiros minutos. O Brian Sipenga marca o gol aos 7 minutos. E aí a seleção do Congo não só consegue segurar a Inglaterra por um bom tempo, como também cria oportunidades, né? Saindo às vezes em contra-ataque, criando jogadas. Teve uma bola na trave no segundo tempo que, se aquela bola entra, talvez a Inglaterra entrasse no avião para ir embora para casa da Copa do Mundo, né? E aí a seleção congolesa estava melhor no jogo, dentro da sua proposta, estava conseguindo fazer o resultado. Só que apareceu um tal de Harry Kane para decidir a parada, né? Primeiro que, vamos lá, a Inglaterra estava tentando, martelando, isso aí até por volta dos 22, 23 do segundo tempo, que é quando acontece aquela pausa para hidratação que está sendo criticada demais, e eu acho que de uma forma completamente injusta, exacerbada, as pessoas querendo manter o tradicionalismo do futebol sem necessidade em alguns momentos. Certas coisas não mexem com a tradição do futebol. O jogo está muito mais corrido com as regras que estão sendo aplicadas agora, e a pausa para hidratação eu acho que faz parte dentro do futebol, e eu nunca vi essa grita quando acontece aqui no Brasil, nos jogos do Campeonato Brasileiro, também na Libertadores e na Sul-Americana, inclusive faz parte agora também do protocolo. O jogo para aos 22, 23 minutos e sempre no primeiro e no segundo tempo. No Brasil depende das condições climáticas. Na Conmebol não, as partidas da primeira fase, todos os jogos paralisaram ali no meio de cada tempo para que os jogadores se hidratassem, né? E os técnicos também conversassem com os jogadores. E, sinceramente, eu não vi nenhuma histeria por conta disso, como tá havendo nessa Copa do Mundo. Enfim, isso aí é um caso à parte. Mas o que acontece? A seleção inglesa vai para a pausa do segundo tempo e o time consegue se acertar. E consegue se acertar também porque tem um cara que é craque. Harry Kane é craque, sem dúvidas, vive aí o seu auge há uns 10, 11 anos, e jogando muita bola. Foi pro Bayern de Munique, conseguiu se curar da sua alergia a títulos, foi campeão alemão, é um cara que tá fazendo gol de tudo quanto é jeito, e ontem fez mais 2 para conseguir classificar a seleção da Inglaterra. O primeiro, um gol de um cara de área, né? Um gol de quem tem o perfume do gol mesmo, né? Como a gente fala para esses caras que são os iluminados para colocar a bola para as redes, né? Dentro ali da área, ele é impecável, ele foi lá e fez o gol de empate. O gol de empate que aconteceu ali por volta dos 30 do segundo tempo. E o gol da vitória sai aos 41 do segundo tempo, em uma pancada que ele pega, ele domina a bola, né? É na entrada da área, né? Ele chuta de fora para fazer o gol, consegue ali tirar da marcação e um balaço que, se o goleiro
que fazia uma baita partida do Empassi, se ele entra na bola, vai ele e a bola pra dentro do gol. Que foi uma pancada, um gol bonito, um golaço pra resolver a parada, né? Pra colocar a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. E o Harry Kane é absurdo. Inclusive tá aí a enquete também, né? A gente tá perguntando pra quem tá no canal do YouTube, tá aí, ó, no GC. Você acha que o Harry Kane pode ser bola de ouro dessa temporada? Olha, eu vou te falar que não é impossível não, viu? Inclusive já tem gente fazendo lobby por isso, né? Um jornal espanhol, o AS, que é um jornal muito conhecido lá de Madrid, afirma que o atacante da Inglaterra é um dos maiores centroavantes, não só da temporada, mas um dos maiores centroavantes da história e que deveria sim ser bola de ouro desse ano, né? O Harry Kane, que é um cara que fez uma temporada brilhante no Bayern de Munique, mais uma vez. Não conseguiu levar o Bayern para a decisão da Champions League, é bem verdade, mas ainda assim fez uma temporada magnífica, né? O texto publicado pelo AS afirma que o atacante merece conquistar o principal prêmio individual do futebol após essa temporada e classificou como injusta a possibilidade do camisa 9 encerrar a carreira sem levantar esse troféu de melhor jogador da temporada, né? Sem receber a bola de ouro. Esse texto foi publicado depois da vitória da Inglaterra contra a República Democrática do Congo, em que o Harry Kane fez os 2 gols e deu a classificação para a Inglaterra, né? Segundo o jornal, o Kane vive um momento que vai além dos números, né? O artigo lembra que o atacante voltou a decidir uma partida eliminatória de Copa e afirma que, apesar de nem sempre receber o mesmo destaque de outros astros, como o Kylian Mbappé, como o Messi também, né? Que se o Messi entra na disputa, ele leva. Como também aí estão falando muito do Olise, Dembélé, entre outros jogadores, até mesmo o Haaland, por que não? O Kane não tem esse destaque todo, mas ele continua sendo um dos jogadores mais determinantes do futebol mundial. E nesse ponto, eu concordo muito com o AS, né? O AS que ainda faz aquele trocadilho com o nome, né? Porque Hurricane, em inglês, significa furacão. E aí eles juntam os nomes, né? O Harry Kane dá a expressão ali de Hurricane, mostrando o atacante como um furacão mesmo da seleção inglesa. O Kane que tem um desempenho maravilhoso na Copa do Mundo, né? Ele chegou a 13 gols no torneio, já ultrapassou o Pelé, isso contando as edições de 2018, 2022 e 2026, e acumula também 16 participações em gols em apenas 15 partidas disputadas entre gols e assistências para o jogador da Inglaterra. Entre os jogadores em atividade, né, o inglês aparece atrás apenas só do Messi e do Kylian Mbappé, que estão brigando ali no topo pela artilharia da história das Copas, né? E o Kane vem fazendo aí uma temporada brilhante, mais uma vez. Foi muito bem no Bayern de Munique e vem sendo decisivo para a seleção inglesa. É um dos caras que está brigando aí pela artilharia nessa edição da Copa do Mundo. 5 gols marcados por ele já nessa Copa. Tá na briga aí junto com o Mbappé e com o Messi pela artilharia do torneio. Dá pra colocar o Vini Júnior aí também, com 4 gols brigando. Haaland também tá nessa briga aí com 5 gols. Os caras estão decidindo. É a Copa dos Artilheiros, é a Copa realmente dos fazedores de gol, né? Dos caras que tem o faro de gol, e o Harry Kane é mais um desses. E aí, olha, sinceramente falando, eu não acho loucura colocar o Kane como um possível candidato a ganhar a bola de ouro, né? Um favorito para a bola de ouro. Realmente não tem um apelo midiático que tem outros jogadores. Acho que o Mbappé, nesse sentido, tá muito à frente de outros caras. E se a seleção da França for campeã, minha Nossa Senhora, né? Aí o Mbappé com certeza leva. Se bem que você pode também ter o Dembélé, né? Que foi campeão da Champions, bicampeão consecutivo, e pode também conquistar o título da Copa do Mundo. E aí poderia levar o prêmio de melhor jogador do ano, né? Vamos aguardar aí para ver o que acontece, mas para mim, o Kane merece sim estar nessa disputa, merece pelo menos ser lembrado. A Inglaterra realmente não vem jogando o seu melhor futebol, fez uma boa estreia contra a Croácia,
Acho que ali a Inglaterra falou, pô, vim aqui pra buscar o título. Só que aí depois foram partidas abaixo, sofreu demais contra a seleção da República Democrática do Congo na classificação de ontem e agora vai ter um adversário duro pela frente. Vai enfrentar o México. Não vai ser em solo mexicano, né? O jogo vai acontecer em Miami, mas ainda assim, a certeza é de casa cheia, com torcedores mexicanos comparecendo em peso para esse jogo e vai ser uma partida dificílima para a seleção inglesa. A Inglaterra que tá no caminho do Brasil, viu? Se o Brasil passa da Noruega, a Inglaterra passa do México, o Brasil enfrenta a seleção inglesa nas quartas de final. E aí? Encarar Haaland num jogo e Harry Kane no outro, não é fácil não, viu, meu amigo? É realmente uma situação que não é das melhores pros zagueiros brasileiros. Mas é aquilo, né? Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Venha quem vier. Vamos falar dos outros jogos de ontem também, né? Tivemos algumas polêmicas aí nas partidas de ontem, né? Polêmicas de arbitragem. Vamos começar então com Bélgica e Senegal, indo pela ordem cronológica, né? Foi a partida que aconteceu logo depois da vitória da Inglaterra contra a República Democrática do Congo. E a Bélgica, rapaziada, a incrível geração belga quase ficou pelo caminho ontem, viu? Mas foi por isso aqui que não ficou. Senegal, como eu imaginava, iria fazer um jogo muito bom. Cara, Senegal ficou há muito pouco de conseguir a classificação, cara. Mas foi por muito pouco de não garantir a classificação no tempo regulamentar, dentro dos 90 minutos. Para você ter uma ideia, o Diarra abre o placar para Senegal aos 24 do primeiro tempo e o Ismaila Sarr, o centroavante da seleção senegalesa, ampliou aos 6 da segunda etapa. Aos 6 minutos do segundo tempo, o Senegal estava vencendo por 2-0. E assim, a Bélgica tentando de tudo quanto é jeito, o técnico ali, o Rudi Garcia, fez algumas mudanças que foram completamente questionáveis naquele momento, só que parecia que o cara sabia o que estava fazendo, né? Porque com as mudanças que ele fez, e foi muito criticado nas transmissões, não foi só na transmissão da Cazé TV que criticaram o Rudi Garcia, acho que na transmissão da rádio também, da Band News, Mauro Betting falou sobre isso, eu vi outras críticas também em relação ao Rudi Garcia nas trocas que ele fez, mas deu certo. E aí aos 41 do segundo tempo, estão falando aí já da maldição dos 41 do segundo tempo para as seleções africanas, né? O Congo toma o gol que significa a virada da Inglaterra aos 41 do segundo tempo, e a Bélgica faz o seu primeiro gol aos 41 do segundo tempo com o Lukaku. O Lukaku, então, faz o gol que inicia o caminho, né? Que trilha o caminho para que a Bélgica virasse o jogo. Aos 41, a Bélgica diminui e aos 44 do segundo tempo, a Bélgica empata o jogo, deixando tudo igual, 2-2. Prorrogação, jogo pegado pra lá e pra cá, que não sei o que e tudo mais. Já pros 30 minutos do segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo, né? Pros 30 da prorrogação, né? 15 do segundo tempo ali, quase. Um pênalti muito polêmico. Muito polêmico, que foi marcado a favor da seleção belga. É uma disputa de bola que o jogador da Bélgica, ele acaba sendo, não sei se pisado necessariamente, mas há um contato entre o defensor do Senegal e o atacante da Bélgica, no momento da disputa da bola. Teve gente, especialista em arbitragem, que falou que não foi, que o VAR não deveria ter chamado, seguindo o critério dessa Copa do Mundo. Inclusive, era um brasileiro que estava no VAR, né? No VAR foi o Guillermo Pacheco do México, que estava no VAR também no jogo Brasil e Escócia e anulou o gol do Brasil, né? Mas o Rodolfo Toschi, que é brasileiro, era um dos auxiliares do VAR, né, nessa partida entre Bélgica e Senegal. E aí o VAR chama e o árbitro da partida acaba marcando o pênalti. Eu vi gente defendendo que foi, vi algumas pessoas defendendo que não foi que o pênalti não deveria ter sido marcado porque havia ali uma disputa de bola e que não era um contato necessariamente faltoso, seguindo os critérios da própria Copa, da própria FIFA, de deixar o jogo seguir mais. Sinceramente falando,
Na minha visão, foi pênalti. Eu acho que o contato acontece. O jogador de Senegal foi ali um pouco imprudente na jogada. E o belga, eu acho que foi o Trossard, eu não vou me lembrar agora. Deixa eu pegar aqui para falar corretamente. Salvo engano, foi o Trossard que sofreu o pênalti. Eu não lembro se foi ele ou se foi o Tielemans que acabou sofrendo o pênalti naquele momento. Mas enfim, o pênalti foi marcado. E aí a seleção de Senegal ficou pelo caminho e a Bélgica avançou para a próxima fase, né? A Bélgica vai então jogar a fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Foi o Tielemans que foi derrubado pelo Camara dentro da área. E aí o VAR, em um primeiro momento, não... Aliás, o VAR não, né? O árbitro de campo em um primeiro momento não marcou, mas o VAR chamou. E aí o hondurenho que apitava a partida, eu sei que ele é hondurenho, agora me fugiu o nome do árbitro do jogo. Mas enfim, daqui a pouco eu pego aqui e trago a informação. Mas foi aí então marcado a penalidade e aí a Bélgica marcou o gol da classificação com o Youri Tielemans. Ele fez 2 gols. Ele fez o gol do empate e o gol da virada. 3 para a Bélgica, 2 para Senegal. A seleção belga, então, avança para a próxima fase, para a fase de oitavas de final da Copa do Mundo, num sufoco danado, com um pênalti polêmico, mas assim a Bélgica vai para a próxima fase. A incrível geração belga vai jogar mais um jogo de Copa do Mundo. Pra gente finalizar, então, as partidas de ontem, tivemos também um outro jogo com polêmica de arbitragem, né? Os Estados Unidos bateu a seleção da Bósnia por 2-0 e o árbitro da partida era o Rafael Claus, o brasileiro. Eu vou te falar, se os caras criticam o Claus lá por uma decisão que pra mim foi acertada, você imagina se eles vissem o que ele faz aqui no Brasil em alguns momentos. Isso que é um dos melhores árbitros brasileiros, viu? E tô falando isso, assim, sem clubismo, sem torcida, nem nada do tipo, mas é um dos melhores árbitros brasileiros, o Rafael Claus. Só que tem alguns erros, como todos os árbitros. O Wilton Pereira Sampaio. Esse aí eu já não acho que é tão bom assim, mas enfim, quando vai pra Copa do Mundo, apita horrores. Mas aqui no Brasil tem decisões completamente questionáveis. O Claus ontem expulsou o Balogun com 18 minutos do primeiro tempo, e pra mim foi pra expulsão, cara. Ele dá um pisão ali no jogador da Bósnia, que aqui no Brasil é pra expulsão, lá nos Estados Unidos é pra expulsão, na China é pra expulsão, se for em Marte o jogo eu acho que é pra expulsão. É uma entrada muito forte, com uma carga muito forte, e ele acaba acertando ali o pé, né, o tornozelo do jogador da Bósnia, e o Balogun mereceu a expulsão nessa situação, nesse lance, aos 18 minutos do primeiro tempo. Foi criticado aí por astros do esporte norte-americano, a imprensa norte-americana criticou bastante a arbitragem do Rafael Claus e tudo mais. Eu acho que criticaram porque ele não foi caseiro, porque ele foi lá, expulsou e fez o que deveria ter sido feito. E eu concordo com a decisão do Rafael Claus nessa situação de expulsar o Balogun. A seleção norte-americana, que apesar da expulsão, conseguiu a sua vitória diante da Bósnia por 2-0. A equipe dos Estados Unidos segue então no Mundial. Os gols marcados aos 44 do primeiro tempo. Quem marcou o... Aliás, eu falei que a expulsão foi aos 18 do primeiro tempo, foi aos 18 do segundo, tá, gente? Eu confundi aqui as etapas. Foi aos 18 do segundo tempo que o Balogun foi expulso, porque ele faz o gol da seleção norte-americana aos 44 do primeiro tempo. Acabou os Estados Unidos, né, recuperou uma bola ali na saída errada da Bósnia. O Tillman fez o passe pro Balogun na área e ele conseguiu fazer o gol para abrir o placar. E aos 36 da segunda etapa, o próprio Tillman foi para a rede, né? Em uma cobrança de falta, ele colocou por cima da barreira e o goleiro, o Vasilic, acabou aceitando. Os Estados Unidos fez o segundo gol, administrou a vantagem e venceu por 2-0. A seleção norte-americana avança para a próxima fase. Inclusive, todos os países sedes avançaram, né? O México conseguiu a sua classificação diante do Equador, o Canadá se classificou contra a África do Sul e agora os Estados Unidos também se classifica, né? A equipe norte-americana bateu a Bósnia e avança na Copa do Mundo, né? Vamos ver aqui quem são os adversários
desses times classificados, né? A Inglaterra vai enfrentar o México na próxima fase da Copa do Mundo. E vamos ver aqui quem a seleção belga enfrenta na próxima fase. A Bélgica vai enfrentar os Estados Unidos. Os dois se enfrentam, então, na próxima fase. E aí, pra gente finalizar, a Inglaterra passou, a Bélgica passou e os Estados Unidos também passaram, os 3 classificados de ontem. Ô, apresentador, presta atenção no que você tá fazendo, né? Presta atenção no que você tá falando. Bélgica e Estados Unidos. O jogo acontece na segunda-feira, dia 6 às 9 da noite. Jogo lá nos Estados Unidos. Vamos ver qual vai ser o estádio em que a partida vai ser disputada. O jogo de oitavas de final entre Bélgica e Estados Unidos vai ser disputado em Seattle, lá na casa do Seattle Seahawks. É um lugar que, olha, eu vou te falar, tem uma tradição lá com a torcida do Seattle Seahawks para eles fazerem barulho e tudo mais. Teve uma vez que fizeram lá uma medição, a torcida do Seattle Seahawks conseguiu provocar um terremoto, entre aspas, né? Chegou ali até algumas vibrações. Eu não vou lembrar de quantos pontos na escala Richter, mas teve uma vibração, fizeram ali a aferição. Realmente é um estádio que proporciona esse tipo de situação, esse tipo de pressão. Se a torcida norte-americana se engajar mesmo, vai conseguir fazer o chão tremer lá na partida em Seattle na próxima segunda-feira. Já o México joga contra a Inglaterra no domingo às 9 da noite. Quem passar desse confronto pega o vencedor de Brasil e Noruega, né? O jogo entre México e Inglaterra... não, vai acontecer na cidade do México. Eu tinha falado que era em Miami. Não vai ser em Miami, não. Loucura minha. Falei completamente errado. O jogo acontece na cidade do México. Torcida mexicana vai estar em peso, hein? Torcida mexicana vai estar em peso para esse jogo contra a Inglaterra no próximo domingo às 9 da noite. O México fazendo uma campanha muito boa até agora nesta Copa do Mundo. Vamos falar então dos jogos de hoje, das 3 partidas que acontecem hoje pela Copa do Mundo, e aí já teremos algumas definições, né, de confrontos para a próxima fase, né? Hoje às 4 da tarde a gente tem Espanha e Áustria. Espanha e Áustria se enfrentam às 4 da tarde. A seleção espanhola, que não fez uma grande primeira fase, né, mas também não perdeu até agora. Empatou contra Cabo Verde em 0-0 no primeiro jogo, uma partida que a seleção martelou, mas não conseguiu furar o bloqueio de Cabo Verde. Depois goleou a Arábia Saudita e venceu o Uruguai por 1-0. Não foram, assim, contra a Arábia Saudita, um baita jogo. Contra o Uruguai não foi um grande jogo, mas foi o suficiente para garantir o primeiro lugar do grupo, né? Contra uma Áustria que ficou isso aqui de ser eliminada, viu? A Áustria jogando contra a Argélia, os dois fazendo aquele jogo de compadre e tudo mais. Tava 2-2, a Argélia vai lá, faz o terceiro gol já nos acréscimos do segundo tempo. E ainda depois a Áustria foi lá e buscou o empate. Conseguiu o empate que classificou a seleção austríaca. Esse jogo acontece às 4 da tarde, lá no estádio de Los Angeles. Então a seleção espanhola enfrentando a equipe da Áustria, time de Lamine Yamal e companhia. Eu acredito que a Espanha vai passar sem sustos nesse jogo de hoje. O time da Áustria não é um time bobo, podemos dizer assim, é uma equipe até interessante, tem alguns jogadores aí que jogam nas principais ligas e tudo mais, mas eu ainda assim acredito numa vitória da Espanha com certa tranquilidade. E quem passar desse jogo, pega na próxima fase ou Portugal ou Croácia. Teremos um confronto hoje às 8 da noite de Cristiano Ronaldo de um lado e Luka Modric do outro. Essa partida eu acho que vai ser, olha, talvez o confronto mais legal dessa segunda fase da Copa do Mundo, né? Dessa fase de 16 avos. É um confronto bastante interessante, duas seleções que tem aí a sua tradição dentro do cenário europeu, cenário mundial, né? A Croácia, que nos últimos tempos sempre chegou aí nas fases mais agudas de Copa do Mundo, foi assim em 2018, foi assim em 2022, em 2018 empatando com todo mundo, levando os jogos para prorrogação, para os pênaltis, chegou na decisão, em 2022 eliminou o Brasil nas quartas de final, também nos pênaltis, mas acabou sucumbindo para a Argentina na semifinal. É uma Croácia que tem aí talvez uma última dança de nomes como Luka Modric, outros caras mais experientes
desse elenco, quem sabe por que não o próprio Livakovic, que é o goleiro, enfim. Mas é uma seleção que tem nomes interessantes, um time bastante experiente, um time sempre chato de se enfrentar. Do outro lado, Portugal, que talvez tenha a sua melhor geração da história, com jogadores como o Cristiano Ronaldo. O João Félix não foi titular nos primeiros jogos, mas é um cara que tem muita habilidade. Você tem o Vitinha, que é um baita meio-campo. O João Neves também é um baita jogador. Entre outros aí, só para citar alguns dessa seleção portuguesa para esse jogo de hoje, né? Então, Portugal enfrenta a seleção da Croácia, jogo que acontece na partida que acontece às 8 da noite, e o Cristiano Ronaldo aí tentando encerrar um recorde negativo em matas de Copa do Mundo, né? Ele nunca marcou gols em mata-mata de Copa. É o único jogador até agora a marcar em 6 edições de Mundial de Seleções, né? Mas nunca marcou em um mata de Copa do Mundo. Hoje ele tem a oportunidade de quebrar esse jejum aí, jogo que vai acontecer em Toronto, no Canadá. O time português em busca de chegar nas oitavas de final. É uma seleção bastante forte. Para mim, uma das melhores seleções desse Mundial. Não vem fazendo um grande Mundial, é bem verdade. A seleção de Portugal empatou com o Congo em 0-0 na primeira rodada, mas depois a seleção do Congo se provou realmente uma seleção difícil. A gente viu o jogo de ontem contra a Inglaterra. Conseguiu golear o Uzbequistão na segunda rodada e empatou em 0-0 com a Colômbia na última rodada. Vamos ver se Portugal consegue embalar de vez nessa Copa do Mundo, né? Tem um confronto bastante equilibrado contra a Croácia, um jogo bastante difícil, mas aqui, para palpitar entre os dois, acho que passa Portugal. Acho que a seleção portuguesa consegue uma vitória e vai para a próxima fase. Então, quem passar de Espanha ou Áustria, pega quem passar de Portugal e Croácia na próxima fase. Poderemos ter aí um Espanha e Portugal na próxima fase da Copa do Mundo, nas oitavas de final. Seria um baita jogo nas oitavas dessa Copa do Mundo, hein? Pra gente ficar de olho nessa partida. E pra gente finalizar os jogos de hoje barra amanhã, né? Suíça e Argélia se enfrentam à meia-noite. O jogo entre as duas seleções que brigam aí por uma vaga nas oitavas de final vai acontecer também no Canadá, em Vancouver. Jogo acontecendo em Vancouver, no Canadá. A seleção da Suíça, que conseguiu aí fazer relativamente uma boa Copa do Mundo, conseguiu a sua classificação, enfrenta a Argélia, que venceu a Jordânia na segunda rodada depois de ter perdido para a Argentina no primeiro jogo por 3-0. Sofreu ali na partida contra a Jordânia, inclusive toma o primeiro gol, mas trocaram o goleiro, né? O Lucas Zidane, o filho do Zidane, já não foi para a terceira partida, para o jogo decisivo, para a classificação. E eu acho que ele não volta para o jogo de hoje também. Então, a Argélia, que conseguiu aí a sua classificação depois de vencer a Jordânia e empatar com a Áustria na última rodada, enfrenta a seleção da Suíça. Esse é o jogo que é assim, né, gente? Vamos ser sinceros, não é aquele jogo, nossa, que vontade de ficar acordado até meia-noite assistir. Não é esse jogo, já vou ser sincero pra vocês. Não dá, assim, é Copa do Mundo, é legal, quem puder fique acordado, assista, mas também, se você vai trabalhar amanhã cedo, não se mate por esse jogo não, viu? Não se mate por essa partida. E olha, eu acho que vai ser um jogo que vai ser legal, porque eu acho que ele vai ser definido nos pênaltis. Eu acho que vai empatar essa partida e aí nos pênaltis tudo pode acontecer. Eu vou apostar numa classificação da Suíça nesse jogo. Acho que a Suíça passa da seleção da Argélia, mas a Argélia pode também aí criar um caos diante dos suíços. Esses, então, os jogos de hoje. Amanhã a gente tem a finalização dessa fase de 16avos e a partir do sábado já começa as oitavas de final da Copa do Mundo. E assim a gente vai encerrando essa edição aqui do SBR Esportes nesta quinta-feira, agora 1h32. Eu agradeço demais o carinho da sua audiência. Agradeço muito a você que esteve aqui junto comigo e também quero agradecer você que esteve aí por todas as outras plataformas, né, na internet aí junto com a gente. A galera no rádio 92.1 FM e também Rádiosnet, nosso site portalsbr.com.br e também aqui no meu canal no YouTube. Sigam as nossas páginas nas redes sociais. Siga aí a @SBRBauru no Instagram e pode me seguir também, @AlexSilvanarra, pra gente bater um papo
sobre futebol, sobre esporte, sobre Copa do Mundo, fora aqui do nosso programa, beleza? Amanhã eu volto a partir do 12:30, trazendo mais de Copa do Mundo, falando dos jogos de hoje, falando dos jogos de amanhã e também já projetando a partida entre Brasil e Noruega no próximo domingo, pelas oitavas de final. É o Brasil buscando aí quebrar 2 tabus, hein? O Brasil não vence europeus em mata de Copa do Mundo desde a vitória contra a Alemanha em 2002 e também nunca venceu a seleção da Noruega. 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Amanhã eu falo um pouco mais sobre isso. Valeu, viu, galera? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.